Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, para essa aula de hoje, eu vou responder as atividades que eu mandei na última aula, ainda sobre a questão do mundo grego. Nós já tivemos uma aula introduzindo, né, como funcionava, quais eram os povos. É, Nós entendemos já um pouco sobre Atenas. Eu mandei um texto, mais de um texto, né, discutindo esses assuntos, né, não textos muito longos, mas que complementassem esse conteúdo. E hoje eu vou responder essas atividades e vou explicar o conteúdo mais uma vez a partir dessas questões. Eu sei que a gente está passando por um momento muito complicado, eu sei que não é tão simples assim de assimilar o conteúdo, né? Igual a gente está em sala de aula, em contato sempre, aqui é mais complicado. Então, o objetivo aqui mesmo é responder as questões, mas principalmente explicar mais uma vez e sanar qualquer dúvida, né? Alguns já me mandaram dúvidas, né, no e-mail, alguns já entraram no EO. Então, eu vou trazer essas dúvidas que trouxeram até mim, né, num vídeo, para ajudar todos, certo? Então, eu vou sempre fazer assim, um pouco de conteúdo, depois eu passo a atividade, eu respondo essas atividades, explico mais uma vez em vídeo para a gente fechar. Então, hoje eu vou responder essas questões acerca do texto e das aulas passadas. E na semana que vem a gente já completa falando sobre Atenas, Atenas não, sobre Esparta, né? Atenas a gente já viu, vendo um pouco sobre Esparta e fechando essa questão do mundo grego, para depois a gente já começar a entender o mundo romano, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, então, é: quais são considerados como sendo os primeiros helenos, entre parênteses, gregos? É importante a gente lembrar que os gregos não se chamavam gregos naquele momento. Eles não se denominavam como gregos. Eles se chamavam de helenos. E a Grécia era chamada de Hélade, certo? Então, sempre que você vê essa terminação de Heleno, Hélade, você tem que lembrar, são os gregos, o povo grego, o mundo grego, certo? Então, a resposta aqui são os eólios, os jônios, os aqueus e os dórios. A gente pode parar e pensar, mas professor, e Creta? Os cretenses, onde é que eles entram? E os troianos, eles não são os primeiros, eles vieram depois dos aqueus, dos dórios? Então, esses povos eles surgem basicamente no mesmo contexto, né, como nós vimos nas aulas passadas, a partir das diásporas, sobretudo depois da invasão dos dórios contra os cretenses. Né? Inclusive no texto você vê lá a população cretomicênica, né? Mas esses quatro povos aqui, eles vão ser a base de fato do mundo grego que a gente estuda. É a partir daqui que vai surgir Atenas, Esparta, que vão surgir todas aquelas questões que nós já vimos. Creta é importante? Sim, na verdade, né? Se a gente for pensar, eles são até mais antigos que esses quatro povos. Porém, são esses quatro povos que vão ser a fundação do mundo grego e por isso que a gente considera eles sendo basicamente como os primeiros helenos. Inclusive, se você for lendo seu texto, acho que no segundo parágrafo, tem lá uma explicação que depois que os cretenses são derrotados, depois que Troia é derrotada, eles basicamente são apagados da história grega pelos próprios helenos, certo? Porque foram povos derrotados, eu sou vitorioso, então a gente não importa mais com eles, certo? Então, a base aqui são esses quatro. Lembrando que eu dou um destaque maior para os dórios, porque eles eram de fato um povo mais guerreiro assim, é um pouco exagero, né? Mas eles eram um povo mais bruto, se a gente for comparar com os outros. Inclusive, são eles que causam a primeira diáspora grega, como a gente já viu lá na primeira aula sobre o mundo grego, e que faz a disseminação do povo por toda lá a Península Balcânica, certo? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 2. Por qual motivo o período heróico ou homérico recebe este nome e justifique sua resposta? Nós já discutimos isso tanto em sala de aula quanto nas primeiras aulas nesse modelo EAD, e eu estou trazendo ela novamente. É claro que a questão não é a mesma, mas gira em torno do mesmo conteúdo, porque eu estou passando novamente porque é importante, né? Eu não estou passando só porque deu na minha cabeça. Não, é importante vocês saberem disso. Então eu vou sempre bater nessa tecla quando eu sempre falo isso para vocês em sala de aula. Se eu estou repetindo isso aqui várias vezes é porque é importante vocês saberem disso e aprenderem de fato. Porque isso aqui vai impactar ainda em outros conteúdos e não só nesse. Inclusive a gente estava vendo o Egito e nós vimos isso. Nós já estamos aqui vendo Atenas, Esparta, a gente está vendo de novo e nós vamos ver futuramente também. Mas vamos lá, é importante lembrar que Homero, Hesíodo também, eles foram poetas, né? Eles escreviam poemas épicos e relatavam
acontecimentos da sua época. É claro que o momento em que eles escrevem histórias do passado, certo? Que eles não estavam vivendo naquele momento, mas a partir da história oral, né, que é contado para eles, que é passado de geração em geração, eles escrevem esses poemas, e a história ali é feita, né? Lembrando que a partir desses poemas é que o conceito de história surge, né? Essa ideia de você registrar, escrever as coisas para o futuro. Mas algo especial e específico aqui, né, que a gente tem que lembrar que os deuses, né, a religião era algo presente na vida dos helenos. Era algo presente no mundo antigo, de fato. Então é aquela coisa que a gente já viu diversas vezes também. Então, se eu não sei explicar por que o dia de repente vira noite, é um deus, né? É um cara que está carregando a carruagem. É um deus que fez chover porque, sei lá, ele estava com vontade. Então, todas essas histórias que são contadas nesse momento têm um envolvimento de deus ou de coisas épicas. Então, eu trouxe aqui duas imagenzinhas pra gente lembrar. Um aqui a gente já viu no filme, inclusive, lembra? Lá no nosso pós-médio, que é a cena do Teseu decapitando o Minotauro. É claro que eu falei pra vocês também lá que o Minotauro não foi uma criatura bizarra, épica que existiu. Mas Minos, que era o nome do cara, era um líder cretense, que ele dominava o povo heleno, e levava lá para um calabouço, enfim, escravizava eles, fazia o que queria com eles. Então eles viam ele como essa figura monstruosa, né? Então a forma como ele foi relatado era isso, era um bicho, era um ser grande, com chifres, né? Com cabeça de bicho. A gente tem um cavalo de Troia também, uma história clássica, mas que a gente sabe que, se a gente for pensar logicamente, não faz nem sentido, né? Um cavalo gigante com pessoas dentro. Mas era para mostrar que, a partir com estratégia, né, os troianos foram derrotados, certo? Então, esse momento heróico homérico, ele vem disso porque são histórias épicas, né? Então, um cavalo gigante é um ser mítico sendo derrotado por um humano, né, para libertar o seu povo. Então, são essas histórias assim bem épicas mesmo e que vão de fato ser o início da história, né, como nós já vimos. Então, lembre aí disso novamente. Mais uma vez, é importante a gente saber disso, certo? Então, vamos lá para a próxima. 3. Qual era a importância da guerra para o mundo grego? Bem, a gente pode, na verdade, trocar esse mundo grego por qualquer período da história. Então, essa pergunta aqui não vale só para o mundo grego, né? Mas o mundo grego é o que a gente está vendo. Qual a importância da guerra, então, sobretudo para essa formação dos primeiros povos? A gente tem que lembrar que, inicialmente, né, igual nós já vimos, tanto com os egípcios como no mundo grego, não tinha toda essa diplomacia, a democracia não surgiu do nada. Então a forma que eles tinham de dominar um território, de conquistar poder, conquistar força, era através da guerra. Então a gente tem os cretenses dominando os dórios, os helenos, né, no geral. Não era só por falar, olha, eu sou mais poderoso que você, então você é meu escravo. Não, era através da guerra. Então ele guerreava, conquistava trabalhadores, escravos, conquistava novos territórios. E assim funciona até o final da Idade Média, basicamente. A guerra ela vai ser uma constante sempre no desenvolvimento do mundo, porque era a forma que eles tinham de conquistar novos territórios. Então, seja por barco, seja por terra, né? Era sempre essa ideia. Então, você não chega lá e conquista pacificamente um lugar. É impossível você fazer isso. Você não vai conquistar pacificamente. Então, a partir da guerra, você conquista novos territórios. E especificamente para o mundo grego, a guerra ela é importante para a disseminação desses povos. Nós já vimos que eram diversas tribos, né? No início eu falei de 4 tribos só, né, que era a primeira questão, mas eram diversas tribos, era espalhada por toda essa região da Península Balcânica, diversos povos, né, diversas polis, cada um com suas próprias características. Mas essa disseminação vai acontecer basicamente por conta da primeira diáspora, né, que é quando os dórios se juntam, né, na Península Balcânica, e eles são um povo bem bruto, né, um povo guerreiro, e que acaba espantando outros povos. Então eles saem daquela região e vão para outras partes do mundo, certo? E ali eles começam a disseminar e a espalhar o mundo heleno de fato, certo? Então, basicamente essa é a importância. Então é para o ganho de poder, para o ganho de território. Então vamos lá. 4. Marque a alternativa que complemente a frase. Abre aspas. As cidades-estado, base da organização política que caracterizou o povo grego. Então vamos lá, para marcar a que complemente, né, essa frase
que faz ela ter mais sentido ou mais correta. Então o povo grego, o que caracterizou o povo grego era porque eles mantinham uma política em comum? Não. Né? Nós já vimos que eles eram povos autônomos. Então eles não tinham uma única forma de pensar, uma única política. B. Eram politicamente autônomas? Sim. Como nós já vimos, as poleis, ou polis, ou cidades-estados gregas, elas tinham suas próprias peculiaridades e cada uma se desenvolvia de uma forma. Mesmo a partir do momento em que se desenvolve a democracia, não são todas as polis que vão aderir a isso. Vai começar com Atenas e depois vai começar a se espalhar. Mas, então no momento que surge a democracia, Esparta ainda é uma oligarquia, por exemplo. Então a resposta é essa. Então vamos lá ver as outras. C. Possuíam princípios religiosos antagônicos? Não, né? Eles eram politeístas, cada um com seu deus, não eram um contra o outro. É claro que uma cidade poderia brigar com a outra por motivos religiosos? Sim, mas não é isso que caracteriza o povo grego de fato, certo? Então, possui uma organização econômica solidária? Não, né? Vamos lembrar lá das oligarquias que a gente viu na aula passada. Então, não era nada solidário. Estavam unidas na política de organização do Mediterrâneo? Não, porque, mais uma vez, eles não eram um povo só organizado. Eles eram autônomos, cada um com sua forma de pensar, de existir e de ser. Ok? Então, vamos lá para a última questão, para a gente fechar essa aula. Então, a 5. Na Grécia Antiga, a invasão dos dórios provocou... na verdade, então, eu já respondi essa questão enquanto eu explicava as outras, né? Enquanto eu falava um pouco sobre Homero, né? Sobre a história também do desenvolvimento dos povos, né? A gente já viu que a invasão dos dórios, né? Quando eles derrotam o Minos, né? Lembrar da história do Minotauro. Quando eles derrotam o Minos, eles veem que eles têm poder, eles vão tentar crescer para cima das outras polis, né? Então, eles acabam invadindo outras cidades-estado, e como eles eram um povo guerreiro, um povo forte, ele causa o medo no povo, né? Em algumas cidades-estado, o povo foge, e acaba se espalhando por outras regiões além da Península Balcânica. Então, a resposta correta é a A, é a primeira diáspora grega. Nós vamos ter outra, mas eu já comentei em outras aulas sobre isso. Então a resposta aqui é a A. Então vamos só ver porque as outras estão erradas, só para deixar claro. Então B, a formação da burguesia grega? Não, a formação da burguesia grega, né, burguesia entre aspas, são os eupátridas, que é a oligarquia, que não é formada a partir daqui. A invasão dos macedônios? Não, na verdade, Messena cai pelos dórios, é o contrário. A cultura helenística? Não, a cultura não se torna una depois disso. E aí, a cultura cretense? Não, porque a cultura cretense tem relação à Creta. Se fosse Creta ou micênica, talvez a gente poderia pensar nela, assim como está no texto de vocês. Certo? Eu vou deixar então aí com vocês essas questões respondidas em forma de texto também, né, com uma explicaçãozinha maior, além da minha fala, né, para vocês que preferem ler. Eu vou também disponibilizar para vocês uma linha do tempo que a gente não fez, né, na verdade, antes. Falando sobre cada momento, né, da história grega, porque a gente pode ficar um pouco confuso quando foi a invasão dórica, quando Troia surge, quando é o período homérico, quando é o clássico, quando é o período de ouro. Então eu vou deixar tudo isso aí para vocês, né, para vocês darem uma lida maior. E na próxima aula a gente vai ver sobre Esparta. Então até a próxima. Estudem e qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Não deixem as dúvidas para depois, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.